Amém? Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom demais. Nesse mês nós começamos uma nova campanha, que é a campanha Vivendo em Plenitude. O que significa a palavra plenitude? A palavra plenitude é uma palavra derivada da palavra pleno. E pleno significa completo, certo? Então, plenitude significa totalidade. Quando nós estamos vivendo em plenitude, nós estamos completos. O que a gente quer dizer com isso? Que Deus é um Deus de plenitude. Às vezes, na nossa vida, a gente se cuida, né? E quantos já não disseram assim: eu não vou tapar os pés e descobrir a cabeça, né? Porque a gente sempre é tendencioso, a gente sempre puxa para um lado. E quantos de nós, ao longo da vida, não dissemos assim: na minha casa está tudo bem, mas o trabalho, né? Poxa, sabe como é? Pelo menos as coisas lá em casa estão bem. Ou ao contrário, poxa, lá em casa as coisas não estão boas, mas pelo menos no trabalho as coisas estão indo direitinho, né? Mas Deus não faz nada incompleto. Deus, para ser bem na nossa linguagem, Deus não é um Deus meia boca. Se Deus está operando na nossa casa, Ele vai operar também no nosso trabalho. Se Ele está operando no nosso trabalho, Ele também vai operar na nossa saúde. Deus quer agir, quer operar, quer atuar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer nos levar a uma vida abundante. Abra o livro comigo em João 10:10. Aleluia. João 10:10. João é o quarto livro do Novo Testamento. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então Deus não promete simplesmente uma vida para nós, mas Ele promete uma vida abundante. Amém? Quando Deus age, Deus é super, Deus é tremendo, Deus Ele vai além, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A vida que Ele tem para nós é uma vida abundante. A sua graça, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, a sua graça é super abundante. A Bíblia diz lá, bota aí Everton para nós, Romanos 5, 20. Isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quem sabe, como a Sharon falou, ela tinha uma vida de práticas pecaminosas, ela vivia envolvida com outra religião, mas nessas outras religiões, ela era vazia. Ela até tinha acesso a alguma coisa, mas era vazia. E quando ela conheceu Jesus e experimentou a graça, veio sobre ela algo muito maior, que nenhum trabalho, que nenhuma feitiço, que nenhuma abertura de caminho fez. O Senhor Jesus abriu as portas com a sua superabundante graça. Amém? No mundo, muitas coisas são abundantes, mas Deus é superabundante. No livro de Joel, capítulo 2, diz que aonde abundou, no lugar da vergonha, dupla honra. Tudo que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor do que o inimigo tem para nos oferecer. Amém? O inimigo seduziu Adão e Eva com um fruto proibido, mas o Senhor tinha todo um jardim à disposição de Adão e Eva. Então o que Deus faz, o que Deus quer fazer na nossa vida é superabundante, né? E nessa fase que eu estou de orar e as coisas acontecer, eu fui ungir o carro do Douglas no domingo, e aí eu estava orando e eu senti algo de Deus que eu orei: Senhor, guarda e protege ele com esse carro por enquanto, porque eu sei que tu tem um carro maior para ele, melhor para ele, em nome de Jesus. Ai, pastor, tu está muito, não sei, né? Mas, até me faltou a palavra agora. Mas é assim,
Deus é superabundante. 2 Coríntios 3:18 diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, né? Os irmãos estão me ajudando nessa oração do carro aí, né? Hoje eu tenho um carrinho ali, mas eu preciso de um carro maior. A gente vem em 6 lá da Cavalhada até aqui no meu carrinho, né? Eu preciso de um carro maior, eu preciso de um carro de 7 lugares. Então já estamos orando: Senhor, olha para mim, manda espinho, olha para mim, manda espinho. Nós estamos orando, Deus vai prover, Deus vai fazer. Por quê? Por que tu está pedindo coisas materiais? Não é a questão de coisas materiais, é a questão de poder fazer o melhor para Deus. Eu preciso de um carro maior para trazer mais gente para Restinga, para me movimentar melhor por onde eu vou. Já conheço várias ruazinhas aqui da Restinga, mas imagina eu com uma espinho por aí, levando os irmãos em... Oh, glória! Vai acontecer. Deus é fiel, Deus atende a nossa oração e Ele age por completo. A obra que Deus tem para fazer na nossa vida é plena. E eu tenho certeza que não precisa nem fechar os olhos, mas se tu refletir sobre a tua vida, com certeza tu vai identificar algumas áreas que tu tem agido, que Deus tem agido, que Deus tem operado. Tem irmãos que não tinham trabalho aqui, já estão trabalhando. Tem irmãos que tinham problemas no casamento, e o casamento está se alinhando, está se ajustando. Irmãos que tinham problemas de saúde, estão sendo curados. Deus tem operado. E o mesmo Deus que tocou nessa área da tua vida, o mesmo Deus que tem tocado em algumas áreas da tua vida, é o Deus que vai tocar por completo na tua vida. Amém? Deus não faz nada pela metade. Deus, aquele que começou a boa obra em nós, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? O povo andava pelo deserto e nada faltava. Eles não passavam calor, eles não passavam frio. De dia, no calor, na assolação do meio-dia, o Senhor mandava uma nuvem de glória para protegê-los e guardá-los. Nas noites desérticas e frias, o Senhor nos protegia com uma coluna de fogo. Isso é uma vida de plenitude. Ainda que eles passassem pelo vale da sombra da morte, ainda que eles estivessem enfrentando o deserto, o Senhor guardava e protegia a cada um deles. Mas nós estamos com fome. O Senhor mandou maná. Mas nós estamos enjoados desse maná. O Senhor mandou codornizes. Mas nós estamos com sede. O Senhor saciou a sede do seu povo. E assim o Senhor não vai permitir, não tem permitido que nada falte na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Erga a sua mão direita comigo e repita assim: eu creio que o Senhor tem uma vida abundante e plena para mim e para minha casa. Eu tomo posse dessa palavra profética em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Então, falei do Douglas, né? Que em seguida vai estar com um carro novo, melhor. Agora vamos falar da Sharon, que passou na prova teórica. Foi o primeiro passo. Porque daqui a pouquinho, num domingo ou numa terça, vocês vão ver ela mais desinibida agora aqui no altar, mais despojada, mais descontraída, falando: irmãos, mês passado eu passei na teórica, agora eu passei na prática. Amém? E nós vamos aplaudir, vamos ficar felizes com ela. E depois vai ter um terceiro testemunho: irmãos, está aqui, tocou meu carro, aleluia, glória a Deus. E assim Deus vai fazer. E quem sabe ela vem com a chave e tô com meu marido aqui, Senhor. Glória a Deus. Quem sabe, né? Tô brincando, Sharon. Quem sabe, né? Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe das nossas necessidades e supre todas elas em nome de Jesus. Deus tem uma vida abundante e plena para cada um de nós. Deus não vai permitir que nada nos falte em nome de Jesus. Amém? Mas nessa noite, o tema dessa palavra, puxa, agora que ele vai começar a pregar, meu Deus do céu, misericórdia. Vou ser rápido, tá? O tema é esse: a fé que move montanhas. É esse? Não, é verdade que ele está falando, a fé move montanhas, mas o tema de hoje é fé. E por que nós vamos começar a campanha do mês da plenitude falando de fé? Porque a fé é a chave que abre a porta para que essa plenitude do Senhor venha sobre as nossas vidas.
Sem fé, nós não conquistamos nada. Quem não tem fé é cego. Quem não tem fé é fraco. Quem não tem fé retrocede. É a fé que nos faz avançar. É a fé que nos faz ver. É a fé que nos faz prosperar. É a fé que nos faz alcançar. Tudo isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Sabe, queridos, falando de domingo, né, da palavra de domingo que nós trouxemos, Malaquias 3:9, o profeta falou em nome do Senhor, dizendo: tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vocês. O que eu quero dizer com isso? Há bênçãos sem medida preparada para o Senhor. Há uma mesa de banquete preparada para cada um de nós. Mas nessa mesa de banquete, nesse jantar que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, grava bem esse momento lúdico aqui da nossa reunião, do nosso culto, né? Há uma mesa de banquete, há um jantar preparado para cada um de nós, para todos nós. O Senhor preparou uma mesa farta para cada um de nós. Mas nesse jantar não tem garçom. Ninguém vai preparar o prato, te trazer e fazer. Agora me lembrei do Joãozinho, né? O Joãozinho, quando era pequeno, ele gostava muito do Relâmpago McQueen, né? E aí, para ele comer, eu cantava a musiquinha, tentava cantar a musiquinha do McQueen para ele. E eu ficava cantando, e ele ia cantando junto comigo, e eu ia dando a comida para ele, né? E às vezes ele não queria comer, fazia as manhas que toda criança faz, mas quando eu cantava essa música, botava ele no colo, eu cantava essa música, colocava a comidinha na boquinha dele, né? Deus, nesse tempo pelo menos, não vai fazer assim. Deus não vai te dar, ainda que Ele já tenha feito isso na tua vida, né? Ainda que Ele já tenha te alimentado, ainda que Ele já tenha servido um prato e colocado diante de ti, nós, nesse tempo profético que temos vivido, o Senhor preparou uma mesa de banquete para cada um de nós, e nós precisamos ter fé suficiente para enxergar essa mesa e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, amém? Então, pelos olhos da fé, nessa noite, te levanta, te posiciona e vai de encontro àquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, amém? Há uma mesa de banquete, há uma mesa farta, onde o Senhor vai te alimentar, onde o Senhor vai te suprir, onde Ele vai te dar tudo o que tu precisa, mas tu precisa ter fé suficiente para se levantar do teu lugar, para sair da cadeira, para sair desse lugar de acomodação, de conformismo, para sair desse lugar onde a gente aceita as coisas erradas. Não tá tudo bem, mas glória a Deus, né? Eu estou sofrendo, mas glória a Deus. Não, nós estamos passando por dificuldades, temos lutas, mas nós precisamos buscar o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então, o Senhor permite que eu tenha dificuldades para que eu me encha de fé e diga: Senhor, mesmo com as dificuldades, eu vou avançar, eu vou vencer e vou prosperar em nome de Jesus, amém? Então, a fé é a porta que nos faz entrar no ambiente de plenitude, amém? Tenha fé, segura na mão do seu irmão agora aí e diga assim para ele: que o Senhor nos encha de fé, para que nós possamos entrar nos lugares de plenitude que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor aí, que é costume nosso, né? Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 28. Aleluia. Para aqueles que estavam no culto domingo, hoje eu estou sem dor, estou de boa aqui. Por isso que eu estou na botinha aqui, no sapatinho. Mateus 6, 28, né? Esse texto é um texto clássico, assim, muitos de nós conhecemos, né? Entendemos um pouquinho dessa história aqui. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. Então 30 vai botando, Everton. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois
Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Bota 31 então, Everton. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Vamos até o 33, então. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda, né, a hermenêutica, a hermenêutica, a gente sempre fala o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso quer dizer o seguinte: para a gente entender realmente o que a Bíblia, o que a palavra está nos ensinando, nós precisamos às vezes ler o versículo que nós queremos estudar, o que vem antes, o que vem depois, o que vem o capítulo, para a gente entender. Então, qual é o contexto desse versículo aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que tudo mais não seja acrescentado. Jesus está dizendo antes para eles: olha só, se liga aí, pessoal. Jesus está no cume do monte, dizendo para eles: fiquem atentos, prestem atenção no que eu vou dizer. Jesus está falando: olhem os lírios do campo, olhem a criação, olhem tudo que Deus fez, olhem os lírios do campo, não são lindos? São cuidados por Deus. Deus tem cuidado de todas as coisas. A Bíblia diz que os céus manifestam a sua glória e o firmamento a obra de suas mãos. Quando nós olhamos a criação do Senhor, nós vemos a glória de Deus. E se o Senhor se importou com a sua criação, Jesus está dizendo, Ele não vai se importar contigo. Se não falta nada para o pardal que está voando por aí, peregrinando pelos céus, o Senhor vai permitir que falte para a tua vida. Esse entendimento nós precisamos ter, que o Senhor nos dê fé suficiente para que nós possamos entender que Ele tem cuidado de todas as coisas, que Ele não tem permitido que nada nos falte. Ele sabe que tu precisa de um carro, Ele sabe que tu precisa da carteira de motorista, Ele sabe que tu precisa de alimento, Ele sabe que tu precisa de saúde, Ele sabe que tu precisa de trabalho, e Deus sabe, e por saber de todas as coisas, Ele age de forma poderosa e sobrenatural nas nossas vidas. E o ledo engano, o grande erro que nós cometemos é, por causa das nossas necessidades, nos afastarmos de Deus. Eu não vou no culto hoje porque eu tenho que resolver uns problemas. Eu não vou orar hoje, não vou ler a Bíblia porque eu estou muito inquieto, eu estou ansioso. Esses problemas estão me afastando de Deus, mas Jesus está dizendo o contrário. Fica tranquilo. Volta um pouquinho, Everton, volta no 31. Isso. Não andeis, pois, inquietos, dizendo com que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. O que Jesus está falando? Jesus está falando com pessoas que não estão buscando a Deus, porque estão preocupadas com as coisas dessa vida. Estão inquietas, preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir e como vão viver. Mas Jesus está dizendo, vocês estão enganados. É o contrário. Se vocês têm necessidades, vai para o 33, Everton. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque aí Ele vai acrescentar as coisas. Tenha fé suficiente para confiar no Senhor. Tenha fé suficiente que Deus não vai permitir que te falte roupa. Tenha fé suficiente para acreditar e confiar que o Senhor vai colocar o pão na tua mesa. Tenha fé suficiente para entender que Deus te ama muito mais do que o lírio dos campos, que Deus cuida de ti muito mais do que cuida dos pardais. O Senhor tem os seus olhos voltados para ti. A Bíblia diz que nós, a sua igreja, somos a menina dos olhos de Deus. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte aquele que tem o coração totalmente dele. O Senhor se importa contigo. Tenha fé para ver a mão do Senhor se movendo a teu favor. Tenha fé para ser agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida.
É de fé em fé, de glória em glória que nós avançamos. Então agradeça ao Senhor pela vida que você tem hoje. E agradecendo a Deus, o Senhor vai te dar força para subir mais um degrau, para subir mais um nível. Nós agradecemos ao Senhor porque chegamos até o mês de setembro de 2023. E Ele vai nos levar pela fé a concluir esse ano. E vai nos preparar para começar o ano de 2024 cheio de força, cheio de graça, cheio de unção e do seu poder. Porque Ele, pela fé, tem nos guardado. Aleluia. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não é mérito nosso. A salvação é por meio da fé. E às vezes a gente acha que vamos nos salvar com a força do nosso braço. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu não vou para o culto, eu não vou na igreja porque eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para fazer meu devocional porque eu acordo cedo para correr atrás das minhas coisas, para correr atrás dos meus sonhos. Eu não estou dizendo de forma alguma que nós não temos que trabalhar, muito pelo contrário, mas nós temos que sair para trabalhar cheios de fé, fortalecidos pelo Senhor, com a nossa aliança renovada por Deus, e Ele vai nos guardar, e Ele vai nos proteger, e Ele vai nos abençoar. Não precisa abrir a Bíblia lá, mas está lá em Gênesis isso, né? Abraão e o seu sobrinho Ló. Abraão, o pai da fé, e Ló, o sobrinho, encostado no seu tio, né? Chegou um momento que os dois, muito abençoados, tinham muitas posses, muitos bens, muitos servos, e não cabiam mais no mesmo lugar, na mesma região. Então, eles precisavam se separar. E aí Abraão disse para Ló: escolhe para onde tu quer ir. Ló olhou para a esquerda, olhou para um lado, né? Não sei se foi a esquerda, mas olhou para um lado, viu um deserto. Olhou para o outro lado e viu uma campina verdejante. Para onde Ló escolheu ir? A campina verdejante. Essa campina verdejante, que esse olhar natural de Ló o fez escolher, o levou para Sodoma e Gomorra. Já Abraão, seu tio, foi para o deserto. O deserto com Deus é lugar de crescimento. O deserto com Deus é lugar de experiência e de prosperidade. A Bíblia diz que nesse deserto, aonde Abraão colocava sua pá, ele cavava um poço. E assim Abraão, no deserto, nessa terra seca, prosperou abundantemente. O que nós precisamos é estar sempre aliançados com o Senhor. Como falamos no domingo, o mais importante é a nossa aliança com Deus. Renove a sua aliança todos os dias com o Senhor. Afirme a sua aliança todos os dias com Deus. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, fique tranquilo, porque o Senhor vai te guardar e vai te proteger. A salvação é pela graça, e a graça vem pelo meio da fé. É a fé que nos leva adiante, é a fé que nos faz avançar, é a fé que nos faz crescer. Amém? E nesse tempo, dessa campanha de plenitude, eu quero te lançar um desafio espiritual. Aumenta a tua fé. Permita que o Senhor aumente a tua fé. Veja mais longe. Seja mais profundo, vá além. Mas eu não vejo nada, missionário, não estou enxergando nada, não estou sentindo nada. Dobre os seus joelhos e busque o Senhor, mesmo sem sentir. Você pode procurar na internet, eu até tem um livro que fala, que conta essa história, do avivamento de Gales, do avivamento do país de Gales, né? Onde é o Reino Unido, lá na Inglaterra. Né? Esse avivamento, um grande homem chamado Jonathan Edward Roberts, o nome dele na verdade, Edward Roberts, isso. Ele era um grande homem de Deus, e a história conta que ele passou muitos dias indo aos cultos, dobrando seus joelhos em oração. E a história conta que ele dobrava os seus joelhos
e orava e sentia grande opressão. Ele sentia um peso espiritual. Não é que ele não sentia nada, ele sentia peso. Sabe quando tu ora e as coisas não estão acontecendo? Era assim que ele se sentia. Só que ele não desistiu. Até que um dia, esse céu que estava fechado se abriu e a glória do Senhor desceu naquele lugar e um grande avivamento aconteceu. E pessoas de todo o mundo, homens de todos os lugares da terra, vieram visitá-los para registrar aquele grande avivamento que estava acontecendo no país de Gales. Então, por mais que seja difícil, por mais que a gente não esteja sentindo nada, continua buscando, continua na presença do Senhor. Aaron leu comigo em Hebreus capítulo 11, esse versículo aí todo mundo conhece, né? Hebreus 11, 1. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repetindo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é fundamento e a fé é certeza. Pela fé eu estou firmado, né? Pela fé, nós que somos considerados loucos por algumas pessoas, continuamos firmes. Às vezes eu confesso até que pela família a gente é questionado. O que tu quer todo dia na igreja? Tu nunca tem tempo para a família. Esse fim de semana tem o aniversário do fulano, tu não vem, né? E quando a gente vai é assim, né? Um exemplo, né? A gente tem culto na Cavalhada domingo pela manhã e na Restinga à noite. Então, quando tem alguma coisa da família, a gente sai do culto da Cavalhada, passa na família e já sai logo em seguida porque tem o culto à noite. E glória a Deus por isso, porque fazemos isso porque sabemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes a família questiona, mas por que... Bom, essa foi a escolha que eu fiz. Esse é o meu chamado. Essa é a minha vocação. Essa é a minha firmeza. Esse é o fundamento sobre o qual a minha vida está fundamentada. E por conta da minha vida fundamentada, está firme nesse fundamento, eu tenho colhido os resultados, a bênção do Senhor na minha vida. Amém? Essa é a minha realidade, né? Ontem eu estava conversando com uma irmã e eu disse para ela, eu te vejo meio em dúvida. Eu te vejo meio que questionando as coisas. Mas eu te digo uma coisa, eu tenho certeza do que eu quero. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu chamado e eu sei para onde Deus está me levando. Amém? Eu estou firmado no fundamento que é Jesus Cristo. Aaron leu comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Você que chegou meio balançado nessa noite, você que chegou aqui meio duvidando, hoje vai sair daqui cheio de certeza. E essa certeza vai te levar a experimentar o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bota 2,9, Everton, desculpa. Não. 2,5 então, Everton, deixa ali. Testando, meu. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Não, o 2,9 que fala que Jesus é rocha eterna? Não, 2,9 é raça leite, a gente vai ficando velho e vai esquecendo os versículos, Everton. Bom, mas nesse capítulo de 1 Pedro, fala que Jesus é a rocha eterna. Então, isso. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Jesus
é a pedra viva. E essa pedra viva é o firme fundamento onde nossas vidas devem estar posicionadas. Então, se eu estiver firme em Jesus, eu estou preparado para viver uma vida abundante e plena na sua presença. Amém? Onde tem dúvida, não tem fé. E se não tem fé, não tem plenitude. Amém? Que nessa noite o Senhor gere certeza na tua vida, em nome de Jesus. E agora o último versículo que eu vou citar, 1 Coríntios 15, 19. Porque vai falar agora dessa ampliação, desse aumento da nossa fé. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É a tradução que eu gravei quando menino. Se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? O que esse versículo está nos dizendo? Que fé é esperança, fé é certeza, fé é esperança. Mas não é simplesmente esperar, é esperar o melhor. E não é simplesmente esperar o melhor, é esperar o melhor que vem de Deus, que vem do alto, que vem do céu, que vem da glória, que vem do sobrenatural sobre as nossas vidas. Ah, mas não está dando certo. Ah, mas vai dar certo em nome de Jesus. Deus vai prover, Deus vai fazer. A promessa do Senhor para as nossas vidas é de uma vida plena, de uma vida superabundante. A sua graça é superabundante. A vida que Ele tem para nós é uma vida abundante. E só consegue viver essa abundância do Senhor, só consegue se servir dessa mesa abundante aquele que tem fé para se levantar do seu lugar e chegar até essa mesa. Sabe, queridos, infelizmente, né? Isso eu digo infelizmente, porque é uma realidade nas nossas vidas. Por quê? Me respondo essa pergunta. Porque é muito mais fácil nós acreditarmos no negativo do que no positivo. Se alguém te disser que tu não pode, muitos aqui aceitam. Ah, tu não vai conseguir. Não vai dar certo. Sharon, tu não vai passar. Não, né? E aquilo já desanima a gente. Tu viu, ó? É verdade, eu não vou passar, eu não vou conseguir. E quantas vezes a gente aceita a palavra negativa? Mas como é difícil aceitar o positivo, né? Quantas vezes eu já ouvi de discípulos, de pessoas próximas de mim, quando a gente diz, vai dar certo, tu vai conseguir. Ah, tu está falando isso aí só para me agradar. Ah, eu sei que tu é coach, tu quer me motivar. Não, queridos, não é isso. É uma verdade de Deus que eu estou profetizando sobre a tua vida. Mas por que é tão difícil acreditar no positivo? Por que é tão difícil acreditar que Deus vai fazer? Por que é tão difícil acreditar que Deus plantou uma semente que nos faz fortes? Por que é tão difícil acreditar que o Senhor está nos fortalecendo, está nos capacitando? Por que é difícil acreditar que esse Deus superabundante derramou da sua abundância, do seu poder sobre as nossas vidas e vai nos levar, está nos levando a romper pela fé e alcançar os resultados que Ele tem para a nossa vida? Em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra negativa, toda palavra de inferioridade, de morte, de terror, de pânico, de dúvida que foi lançada sobre a tua vida, eu repreendo agora, em nome de Jesus. No lugar dessas palavras de maldição, no lugar dessas palavras negativas, eu libero uma palavra de vitória sobre ti, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:37, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Tu vai vencer em nome de Jesus, e isso não é triunfalismo, isso não é uma palavra simplesmente motivacional, é uma verdade do Senhor que eu estou revelando, que eu estou profetizando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tu és no Senhor mais do que vencedor, aleluia. Abre a tua mão assim, e repita comigo: no Senhor, eu sou mais do que vencedor. Eu tomo posse dessa verdade,
e guardo no meu coração, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Antes de encerrarmos essa palavra, olha para esse irmão que está do teu lado. Quem sabe muitas vezes alguém te olhou e disse assim: tu não vai conseguir, não vai dar certo, né? E uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda cura interior, libertação, né? Que as palavras que mais magoam a gente são as palavras que vêm das pessoas próximas da gente. Se um estranho entra aqui e diz: ah, quem é esse missionário aí? Não dou nem bola. Agora se acharam me olhar, depois de tudo que Deus fez, me disseram: missionário, te larguei. Não, aí meu coraçãozinho se abala. Por quê? Porque nós estamos próximos, estamos juntos, né? Quando a missionária me xinga, misericórdia, fico arrasado, porque está próxima de mim. Quando a gente escuta palavras negativas de pessoas próximas da gente, nós ficamos muito mais feridos. Então, tem alguém próximo de ti que vai liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Olha para o teu irmão aí e profetiza uma bênção sobre a vida dele, profetiza a vitória, mas não fala assim: Deus vai te abençoar, não, deixa Deus te usar agora. Vamos fazer assim, fica de pé agora, querido, em nome de Jesus, fica de pé aí, em nome de Jesus, né? Aleluia. Agora vira de frente para o teu irmão aí, isso, aleluia, isso aí, isso aí, isso aí, vem cá comigo, missionária. Sobe aqui, missionária. Não pode ter ninguém sozinho. Dani, vem aqui, me ajuda aqui, Dani. O irmão está sozinho aqui, ó. Fica com o irmão. Desculpa, irmão. Isso. Amém. Se conhecem. Agora, glória. Bênção. Aleluia. Fechou todas. Amém? Agora você vai olhar para o seu irmão. Pode até perguntar para ele assim: o que tu precisa, meu irmão? Perguntou? E agora profetiza a vitória sobre a vida do teu irmão nessa área, em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória do Senhor na tua vida, pela fé. Eu profetizo um emprego sobre a tua vida. Tu vai conseguir, o Senhor vai abrir as portas de uma escola. Tu vai estar bem empregada numa escola. Tu vai ser a professora que tu sempre sonhou em ser. Eu profetizo isso em nome de Jesus. É só esperar, é só confiar, é só aguardar que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu profetizo vitória sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Chega de palavra negativa. A negatividade, a maldição não nos leva à salvação. E nós precisamos exercitar, falar de coisas boas, profetizar coisas boas. Jeremias disse lá em Lamentações 3:21, já preguei sobre isso aqui, né? Ele estava no olho do furacão, cheio de problemas, mas lá no fundo do poço, ele disse: eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Aleluia. Começou a se lembrar de coisas boas. E aí depois, quando ele começou a se lembrar dessas coisas boas, ele viu Deus se movendo, Deus agindo. Então na hora da dificuldade, se lembra das coisas boas que Deus está operando na tua vida, em nome de Jesus. Amém? A fé é a porta que nos leva, a fé é a ferramenta que nos leva a uma vida de plenitude. Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E é pela fé que nós vemos, é pela fé que nós enxergamos. Há 2 anos atrás eu não me via na Restinga, mas o Senhor começou a me mostrar. Hoje eu estou aqui, sou um missionário da Restinga, e o Senhor tem me mostrado outras coisas, e as coisas vão começar a acontecer, porque Deus só revela aquilo que Ele quer fazer. E Deus vai te mostrar, que o Senhor abre os teus olhos. Coloca a mão nos teus olhos aí, em nome de Jesus. Aponta para a direção da tua casa. Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo teu agir sobre as nossas vidas. Te pedimos nessa noite que tu estenda essa unção, essa graça, essa presença até os nossos lares, em nome de Jesus. Nos dá um restante de semana abençoada para que possamos conquistar, vencer e alcançar essa plenitude que tens preparada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom. Vá para o melhor restante de semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Se precisa de oração,